Ó, e um encontro de bushcraft não pode faltar ele, cara. Eu já falei uma vez, vou falar de novo. Esse cara, sou fã dele, curto muito o canal dele. Pô, aprendi já muito já. E assim, só tá perto desse cara aqui a gente já aprende, porque a gente escuta cada conversa, cada coisa que ele faz que é incrível. Cara, fala como foi esse encontro. Esse ainda foi, assim, cheio de emoções, como diria o Roberto Carlos. Falando sério, galera, foi meu último evento aqui ainda antes de eu ir embora. Então fica com aquele gosto de saudade, já um aperto no coração e um nó na garganta, mas você pode ter certeza que eu estou levando muito carinho, ótimas, excelentes memórias e recordações, e saber que a nossa família mateira só cresce cada dia mais. E eventos desse tipo aqui vão acontecer muitas vezes e a gente vai se ver aqui ainda, porque eu vou voltar. Show, show. Pra quem não sabe, posso falar? Pode falar. Pra quem não sabe, Toniolo tá indo agora pra Inglaterra, cara. Ele vai ser, eu já falei aqui que ele vai ser nosso embaixador brasileiro do bushcraft na Inglaterra. Tá vendo? Pô, então ele vai levar o nome dos Brazuca aqui pra lá. E tenho certeza que lá vai fazer um bom trabalho. É uma pena pra gente aqui que não vai estar aqui mais, né? Mas eu volto. Uma vez por ano, pelo menos, eu volto pra atazanar vocês. Show. Não, tem que voltar duas. Se der, eu volto até mais. Tem que voltar pro UPU e tem que voltar pro NGB. Pode crer, a gente vai fazer o possível. Valeu, velho. Valeu. Show. Obrigado aí agradeço, por tudo, pelo compartilhamento aí de conhecimento aí com a gente, tá? O prazer foi meu. E esse cara aqui foi junto com o Brasília, que recebeu também o prêmio do NGB, né? Ele também ganhou o prêmio também por ser um dos pioneiros aí, o primeiro pioneiro mesmo do bushcraft aqui no Brasil. Ok? Muito obrigado. Uma grande satisfação e o prêmio mais do que merecido. Muito obrigado. Valeu? Estou indo muito feliz com tudo isso que vocês me proporcionaram aqui. Show. Obrigado, meu amigo. Valeu, galera. Um dos precursores e que inseriram aqui o bushcraft no Brasil. Para quem não sabe, não vou falar bushcraft, ele vai falar bushcraft. Eu não tenho nem coragem de definir alguma coisa e nem entrar nessa briga. Mas a segunda ponderação é que a gente tem que homenagear aquele que plantou a semente no Brasil e que talvez hoje não existiria muitos de nós aqui se não fosse ele lá atrás, com alguns vídeos, com algumas conversas, etc. Porra, isso eu vou chorar, cara. Toniolo, aqueles vídeos que ele fazia na caverna sozinho, bicho, aí eu olhava assim, minha mulher às vezes, eu assistindo vídeo o dia todo no YouTube. Mulher, o que você tá fazendo aí? Tô assistindo bushcraft. Que porra de bushcraft é esse, meu irmão? Vai fazer isso, não sei o quê. E, bicho, aquilo ali é uma inspiração, como eu falo. O Juliano Toniolo trouxe o bushcraft pro Brasil. Esse conceito até então não existia. E muito obrigado, viu, mestre? Muito obrigado mesmo por você ter mudado muitas vidas através da sua história. E nada mais do que justo homenagear e dar o prêmio ao Juliano também por todo o trabalho. E essa é a segunda ponderação aqui do NGB. Uma singela homenagem aqui para ele. É o mínimo que a gente pode fazer. Obrigado. Sacanagem, né, velho? Agora não. Agora vai ter que falar assim, então. Eu fiz um alcance, velho. Segurar você um pouquinho. Quem me conhece sabe, é difícil, muito difícil pra mim. Tá aqui agora, meu? Deixa, acho que dá. Acho que eu vou. Pode falar isso aí. Pode dar recuperado. Fui vocalista de banda de heavy metal, porra. Seguinte, galera. Primeira coisa que eu queria vir falar aqui, depois eu falo da história lá no começo, é sobre o que é o ponto importante aqui. Eu fui só um elo lá na frente, lá atrás, beleza. Fiz o meu papel, depois a gente fala sobre isso. Eu quero falar sobre o que eu vejo aqui em relação ao presente, em relação ao futuro do bushcraft no Brasil, através dos grupos de bushcraft. Eu recebo constantemente, quase diariamente, perguntas de pessoas falando assim, cara, eu quero começar a ir para o mato. O que eu faço? Por onde que eu começo? Eu poderia tentar falar assim, ter uma escola de bushcraft, venham fazer um treinamento com a minha escola que nós mostraremos o caminho da glória para vocês. Não. Ou então assistam o meu canal no YouTube, ou o canal de várias pessoas, mas isso não é o bastante.
Um final de semana que você passa comigo no mato não vai te dar o que você precisa de fato para começar sequer a arranhar todo o tesouro que está escondido aí atrás. O que eu posso dizer é que os grupos de bushcraft vão ter um papel fundamental como um campo escola que vão receber essas pessoas. E o que as pessoas, a gente tem conversado, eu meio pessoa aqui dos guerreiros, a gente tem conversado esses dias, que é o ponto fundamental do bushcraft, que a gente não pode esquecer. A maioria dos canais fica no eixo técnica e equipamento. Ok, legal, mas isso é um triângulo. E acima da técnica e do equipamento existe uma filosofia e uma mentalidade que é de fato a alma. Porque a técnica e o equipamento são meios para se alcançar um fim, que é estar no mato. E a gente tem que ter cuidado para isso nunca inverter essa ordem, que a técnica e o equipamento seja o fim. O mato é só um meio para você estrear uma calça da moda. E aí o que acontece, o risco que pode acontecer com o bushcraft, é de ser mais uma repetição dessa competição escrota que acontece aí fora. Em que eu vou competir por um emprego melhor, por um salário melhor, por um carro, por um padrão de vida e aquela competição constante. Se a gente trouxer o que existe de ruim na cidade para dentro do mato, meu irmão, azedou tudo, nós matamos. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de entrar num grupo como Guerreiros, com o pessoal de Brasília e esses outros, tenham sempre em mente, esqueçam esse papo babaca de Nutella e de raiz. Todos nós somos Nutella. Todos nós somos Nutella. Porque vai ter sempre um cara que vai ser mais foda que você e esse papo não vai acabar nunca. Eu poderia, se eu fosse um cara menos imbecil, mais imbecil do que eu sou, eu poderia falar assim, não, todas essas pessoas me admiram, curtem meu trabalho, então eu sou a medida do que é Nutella e do que é raiz. Bobagem, porque vai chegar um outro cara que vai falar assim, Juliano, você é o maior Nutella, porque você não tira o seu coturno, você vai para o mato de Twill, você vai para o mato de Beaver Bag. Então vai ter sempre um cara mais raiz do que eu. E a verdade é que isso não faz a menor diferença, porque é aquilo que eu falei para vocês, isso aqui é um meio para estar no mato. Tem vezes eu quero ir de homem primitivo, tem vezes eu quero ir de boina verde do Vietnã, tem vezes eu quero ir de largado e pelado. Isso é só um meio, o que interessa é eu estar no mato. Então, quando chegarem pessoas para se juntarem a um grupo que não tiverem experiência, deixa o cara levar a rede de algodão cheio de babado, ele vai entender, não critique. Sem problema. Eu estou com Nutella no meu equipamento. Eu levo lenço umedecido pro lado, todo mundo fica me zoando, quando eu venho eu uso Pantene no meu cabelo, porque eu quero o melhor para o meu pelo. Sim, qual que é o problema, cara? A coisa não pode virar competição, eu não estou querendo provar nada para ele, não deve ser, ninguém tem que provar que é mais macho ou mais bobo que o outro, que para mim a única coisa que você está provando com esse papo é que você é mais bobo que a maioria. Então isso aqui não é para reproduzir lá fora, tem que ser diferente. E aí que é porque eu estou indo embora do Brasil. Eu estou deixando 11 anos de trabalho para trás. Mas não foi em vão. Com certeza. Por causa de vocês. Então, esse bastão está sendo passado. Recebam as pessoas com amor, cara. Sem preocupar com equipamento, deem às pessoas a oportunidade de religarem, reconectarem com isso aqui, porque nós não somos independentes desse meio. Que a gente aprenda com as populações ribeirinhas, com as populações primitivas, os povos indígenas, que ainda mantêm um pouco do conhecimento e do entendimento do mundo natural. E isso quem definiu foi o Ray Mears, mas não foi ele que verbalizou isso, foi uma aborígene australiana, que falou, para mim o bushcraft é só um termo sofisticado que existe hoje em dia, para falar daquilo que sempre fez parte da bagagem cultural do ser humano, que é o conhecimento e o entendimento do mundo natural. E milhares, centenas de áreas se cruzam. Ninguém encerra o conhecimento do bushcraft. Cada ida para o mato é uma experiência nova, é um aprendizado novo, é assim que tem que ser. O conhecimento e o entendimento do mundo natural. Permitam que as pessoas que chegarem até os grupos
possam fazer essa reconexão que a gente já está fazendo. Porque, gente, é aquilo que o Rodrigo falou, eu protejo quem eu defendo. Se eu aprendo a entrar nessa mata e reconhecer as espécies, as plantas, eu tenho uma razão pessoal para brigar por isso. Eu não vou olhar para isso como uma malha verde, disforme, repleta de perigos. A gente desenvolve um sentimento de afeição. E é através dos grupos de bushcraft que isso vai acontecer. A coisa do bushcraft no Brasil vai dar um salto que vocês não têm noção. O Brasil tem um potencial para chutar isso para níveis que o mundo ainda não viu. Então se preparem, porque isso vai ficar sério. Então não deixem que a coisa desvirtue, que o bushcraft seja sempre o oposto do que está rolando aí fora, no sentido de acolhimento, de receber, de ensinar, de religar. É assim que eu vejo a coisa. Obrigadão, galera. Valeu, pessoal. Obrigadão mesmo.